Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $67.350. Bitcoin que está simplesmente voando. E a grande dúvida agora é, até onde vamos? Temos força para romper direto à máxima histórica antes de uma correção ou não? Já achamos um topinho e podemos corrigir a partir daqui. Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Eu também quero falar um pouco sobre o que eu considero o principal erro no mercado de criptomoedas. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que amanhã nós temos o lançamento do nosso curso para Position Traders e investidores, tá? Vai ser o lançamento mais barato que a gente já fez na história aqui do Investidor Moderno. E se você é membro, corre no mural e dá uma olhada na oferta especial que a gente tem para você até hoje, R$ 23,59, tá bom? Amanhã a gente vai ter o lançamento aqui. Show de bola, caras. Vamos conversar aqui, então, falando um pouquinho sobre o Bitcoin no longo prazo. Né? No longo prazo, olhando para o diário aqui, a gente pode ver que, novamente, a gente está tendo um candle com um volume significativo, inclusive hoje também com um aumento de Open Interest, tá? Isso aqui é um volume preocupante? Para mim, não, tá? Acho que o volume preocupante era o que a gente deixou até os $64 mil, e como a gente já passou dessa região, é um sinal de força, não me parece que é um volume de topo global, digamos assim. Só que, como a gente já teve muito volume alguns dias atrás, mais esse volume aqui, a gente vai empilhando o volume de pessoas comprando, né? E quando a gente começa a ter esse tanto de gente comprando, a gente começa a entrar numa zona onde a gente não tem uma relação risco-retorno tão grande para carregar os nossos bitcoins especulativos. É justamente por isso que toda essa região que a gente está acima aí dos 65, 66, 67, está sendo uma zona que eu estou colocando dinheiro no bolso, tá bom? Afinal, a minha estratégia dita que, à medida que o preço vai subindo, eu tenho que esperar gatilhos para ir realizando aos poucos. Esses gatilhos, eles estão aparecendo, tá bom? Direto a gente está tendo compras de 300, 350 milhões de delta de compra. Muitas pessoas estão sendo liquidadas a cada nova alta. Então, para mim, é muito claro que a gente está tendo grandes oportunidades de colocar dinheiro no bolso, né? E aqui eu já começo a falar um pouco do principal erro que eu vejo no mercado. O principal erro é que ou as pessoas vendem demais ou elas não vendem, né? Quando uma pessoa vende demais, eu não entendo, porque quando a gente fala com vocês de vendas no curto prazo de bitcoins especulativos, tem uns 20, 30 comentários criticando aqui, mas essas pessoas não entendem que os nossos bitcoins de longo prazo, eles estão guardadinhos. O nosso investimento em bitcoin, ele está guardado, porque como investidor eu acredito muito no longo prazo do bitcoin. Então por que eu vou vender meus bitcoins de investimento de longo prazo antes da máxima histórica? Não vou, né? Então a gente ainda mantém bitcoin, é justamente por isso que a gente está feliz todo dia que o bitcoin sobe. A carteira, dia após dia, está renovando o máximo. Olha só os últimos 90 dias da carteira aqui, caras. Então, entendam que você não precisa entrar para uma seita de nunca se vende. Não, cara, você pode vender uma parte, mas se você for para vender, não venda tudo. Venda aqueles bitcoins que vão te deixar confortável, aqueles bitcoins que você estava especulando mais. Hoje, longo prazo, aguardem. Eu acho que a gente ainda tem anos muito bons pela frente para querer vender bitcoin de longo prazo agora. Tranquilo? Mas os bitcoins de curto prazo, quando a gente for tendo um gatilho, em especial até a máxima histórica, a gente vai colocando dinheiro no bolso, correto? Então, lembra, cara, divide seu lado trader e investidor e não vende tudo agora, não faz o menor sentido vender todos os bitcoins agora. Show de bola. Então, esse é um erro muito grande que eu vejo nas pessoas. Por quê? E por quê, né, cara? Porque quando uma pessoa vende tudo, ela começa a torcer para o mercado. Eu sei que é muito sexy você torcer para uma coisa, você vender todos os bitcoins e eles começarem a despencar e você recomprar mais e tal. Seria ótimo se fosse assim, mas a gente sabe que a gente não deve apostar contra a tendência. Então, se você vender tudo só porque você está com medo ou só porque você ouviu alguém falar para vender, cara, você vai ficar torcendo e provavelmente você vai se ferrar, porque a gente está numa tendência de alta. Porém, né, outro erro que é exatamente o oposto são as pessoas que não vendem nada. E eu já vi isso em 2017, eu já vi isso em 2020, 2021. Essas pessoas, elas vão ficar falando para não vender Bitcoin até o 100, até o 150, até o 200, até onde for o topo. Infelizmente, não vão vender. Infelizmente, a grande maioria delas vai ficar
presa quando o Bitcoin começar uma correção. E por que isso acontece? Isso acontece porque, como elas não têm uma estratégia clara para ir colocando dinheiro no bolso, elas vão colocar em um determinado dia na sorte, digamos assim. E mesmo que elas acertem um topo do Bitcoin, como elas não têm esse pensamento de realizar lucro, numa primeira retraçãozinha, elas vão reentrar no mercado. Então, o Bitcoin, vamos supor que ele vai a 200 mil dólares. Se ele cair a 160, essa turma que não sabe por que está vendendo e que não vende, vai acabar comprando numa retração pequena e depois, quando o Bitcoin começar um outro bear market, vão ser justamente eles que vão estar vendendo no fundo, sem entender por que também. Porque o mercado não vou vender nada ou vou vender tudo. Você tem entre 0% e 100% para se expor no Bitcoin. E você precisa ter uma alocação dos seus investimentos estruturada. Ou seja, quantos por cento você quer estar exposto em Bitcoin agora? É 100%? Ok, para mim não é. Para o meu perfil, para o quanto capital eu tenho, não é. Tá? Nesse momento, eu estou mais ou menos 36% exposto a criptomoedas voláteis no momento. Para mim, isso está tranquilo. Para mim, quando o Bitcoin sobe, a minha carteira está voando, minha carteira está na máxima histórica. Mas eu não posso, em sã consciência, não ter uma estratégia para vender também. Senão eu vou cometer o mesmo erro que a maioria das pessoas do mercado cometem. Por que você acha que a maioria perde dinheiro no mercado cripto, mesmo a gente subindo? Justamente porque não tem uma estratégia de venda ou porque toma essa decisão de vou vender tudo e seja o que Deus quiser. Não vá por esses dois extremos. Esses dois extremos vão te levar a ser um torcedor do mercado. Você precisa ter uma carteira estruturada e uma estratégia clara para ir fazendo vendas ao longo do tempo. Beleza? E o que eu passo aqui para vocês é a minha estratégia de venda dos meus bitcoins especulativos. Bitcoin de longo prazo a gente discute próximo dos 100 mil dólares, beleza? Show de bola. Entendendo isso, né? Então, como eu disse para vocês, à medida que a gente for tendo gatilhos, faz sentido ir colocando dinheiro no bolso. Em especial porque neste momento a gente está tendo possibilidades de fazer uma renda passiva impressionante no mercado cripto. Tá? Eu postei ontem o vídeo sobre o funding e está rendendo 5% ao mês no Bitcoin, galera. Em altcoins, está rendendo 7, 8, 9% ao mês. Sim, então vejam a estratégia de funding. Não é que a gente agora está vendendo e ficando em USDT sem ganhar nada. Não, caras. Na estratégia de funding a gente está fazendo 5, 6% ao mês para basicamente realizar lucro, né? Então, lembra, você só pode fazer uma estratégia de funding caso você realmente queira vender seus bitcoins. Né? Se você não quiser, cara, não venda, tá bom? Não é uma estratégia de trade, é uma estratégia de investimento de renda passiva. Pô, Pablo, não entendi fazer o funding, é muito complicado. Beleza, cara. Se você for na parte de investimento aqui da Bybit, o SDT está rendendo 22,75%, mais de 500 dólares, 14,75%. Isso é mais de 1% ao mês em dólar, cara. Para quê? Para, basicamente, você deixar seus USDTs dentro da exchange. Obviamente, você corre o risco exchange, mas você deixa eles paradinhos, rendendo no funding ou rendendo em earn, no investimento, esperando uma boa oportunidade de compra, de correção. Beleza? E é o que a gente vai ficar de olho, ok? Se o preço tiver uma correção, a gente vai olhar para fazer boas compras. Show de bola. Vou até deixar o QR Code da Bybit aqui, se vocês quiserem, tá bom? Legal. Então, nesse momento, né, no longo prazo, onde que a gente está de olho? 56 mil dólares, tá bom? A partir de 56 mil dólares, pode ser uma boa compra de investimento. Tranquilo? E trade, Paulo, para onde você está de olho para trade? 65.400 dólares, beleza? Voltando 65.400, a gente pode ter uma oportunidade de day trade no Bitcoin, ou seja, vamos colocar stop, né? Em sã consciência, eu nunca compraria Bitcoin próximo da máxima histórica sem colocar um stop. Então a gente precisa entender isso, beleza? Outro ponto importante que eu posso falar com vocês é justamente desse funding rate, né, caras? Olha só, na Bybit 0,0778, caras. Isso dá mais de 0,2 por dia, caras. Na média, isso aqui dá mais de 6% ao mês, quase 7%. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, caras? Então, não é que a gente tá chateado dos bitcoins que a gente foi vendendo nessa alta, não. A gente tá seguindo uma estratégia clara para colocar dinheiro no bolso
e o nosso dólar tá rendendo pra cacete. Então não tem nada melhor do que isso. Show de bola. Continuando, né? Falando um pouquinho aqui sobre o sentimento. Quando a gente analisa o sentimento, a situação continua boa para o Bitcoin, tá bom? A gente teve esse aumento de Open Interest no rompimento, até por isso a gente estava falando com vocês hoje mais cedo que o Bitcoin deveria continuar subindo, tá bom? E parece que a gente vai continuar, afinal, a gente tem um rompimento confirmado, o long short ratio tá baixo, próximo a 1 ali, ó, 1.1. E a gente também teve uma queda no CVD nas últimas horas, gerando uma divergência bullish no curto prazo, tá bom? Então a situação tá boa, me parece que a gente ainda pode continuar subindo para ter mais compra no mercado. Se tiver mais compra no mercado, a gente vai ter mais vendas, colocar mais dinheiro no bolso, como vocês sabem, beleza? Agora não é o momento de querer apostar na baixa no Bitcoin. É o momento de você criar a sua estratégia e determinar quantos por cento você quer estar exposto em Bitcoin agora. Se você só tem Bitcoin de longo prazo que você não vai vender, ou se faz sentido você colocar um pouco de dinheiro no Bitcoin especulativo que você tem. Enfim, e definir aí também gatilhos claros para você fazer as vendinhas ao longo do tempo. Confiem em mim, galera. A maioria das pessoas não vai ganhar dinheiro, mesmo com Bitcoin nas 150, 200, principalmente porque comete esse principal erro de ou vender tudo tentando adivinhar um topo, ou não vender nada. E se vender, não saber por que tá vendendo, acabam recomprando qualquer quedinha e ficam presos o bear market inteiro. Beleza, caras? Então aproveitem, é um dia maravilhoso aí para o Bitcoin. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Daqui a pouquinho, às 8 horas, tem live de membros. E amanhã a gente tem o lançamento aqui do curso, beleza? Um forte abraço e a gente se vê.